Olá, alunos do 8º ano da Escola Janoca Maciel, dando continuidade às nossas aulas. A nossa aula de Geografia de hoje é sobre o tema Relevo, Hidrografia e Ocupação da América. Essa aula vocês poderão estar acompanhando tanto pela aula gravada, também como pelas páginas do livro que serão disponibilizadas na plataforma. Área e localização da América. A América possui uma área de 42.209.248 km². O continente americano é o segundo maior do mundo. Suas terras estão localizadas totalmente no hemisfério ocidental, isto é, a oeste do meridiano de Greenwich, limitadas a norte pelo Oceano Glacial Ártico, a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico. Então, vocês observam aqui que a América, né, ela é o segundo maior continente do mundo. E ela tem as suas limitações, né? A norte está limitada pelo Oceano Glacial Ártico, a leste pelo Oceano Atlântico, a oeste pelo Oceano Pacífico. E suas terras estão totalmente localizadas no hemisfério ocidental. A América também ela é cortada por 4 paralelos principais. Quais são esses paralelos? Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador, né? E o Trópico de Capricórnio. Então, a América ela é cortada por esses 4 paralelos principais. Observamos aqui no mapa, que vocês analisam bem aqui, ó, está aqui a América, está aqui o mapa do mundo e nós temos em destaque o continente americano, que está na cor vermelha. E vocês observam que dá para ver nitidamente os 4 principais paralelos que cortam a América, ó, Trópico de Capricórnio, linha do Equador, Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico. Então, esse mapa aqui, ele demonstra os 4 principais paralelos que cortam o continente americano. O relevo da América. Na América, destaca-se 4 grandes conjuntos de relevo que se distinguem um do outro pela altitude. O que é a altitude, gente? A altitude está relacionada à altura. Então, no relevo da América, se destaca por 4 grandes conjuntos de relevo. Quais são eles? As altas cordilheiras do oeste, as planícies centrais, as depressões do centro e os planaltos e as montanhas antigos desgastados do leste. Então, no relevo da América, ele dá destaque a esses 4 grandes conjuntos de relevo. Na costa oeste do continente, que é banhada pelo Oceano Pacífico, predomina formações montanhosas jovens, ou seja, de idade geológica recente. Essas cadeias de montanhas se estendem por cerca de 15.000 quilômetros, desde o Alasca até o extremo sul do Chile, recebendo diferentes denominações locais. Então, esse conjunto de montanha que fica a oeste do continente, nessas formações montanhosas jovens, elas recebem nomes. Aí nós temos montanhas rochosas no Canadá e nos Estados Unidos, Serra Madre no México, Cordilheira dos Andes na América do Sul. Essas montanhas apresentam grandes altitudes, suas acentuadas declividades e o frio intenso inibe a ocupação humana. Então, esse conjunto de montanhas jovens, eles têm 4 tipos de denominações, né? Como vocês viram. Em cada país tem uma denominação diferente. No Canadá são as montanhas rochosas, no México, Serra Madre, América do Sul, Cordilheira dos Andes, né? E elas apresentam grandes altitudes, ou seja, são montanhas muito altas. Dentro ainda do relevo da América, tanto na costa do Atlântico
quanto na costa do Oceano Pacífico existem as chamadas planícies litorâneas ou costeiras, formada pela deposição de sedimentos marinhos e fluviais. Ou seja, essas planícies litorâneas ou costeiras são formadas pelos sedimentos marinhos que vêm no mares ou fluviais, pelas águas das chuvas. Na costa oeste, elas são estreitas, enquanto na costa leste, elas costumam ser mais amplas. Isso, as planícies litorâneas ou costeiras. A costa do Atlântico, a leste do continente americano, é constituída de montanhas e planaltos antigos, bastante desgastados pelos agentes erosivos. Que tipo de agentes erosivos são esses que desgastaram essas montanhas? São os ventos, as chuvas e etc. Os principais planaltos antigos dessa área, a leste do continente americano, são Planalto Laurentiano, no Canadá, Montes Apalaches, nos Estados Unidos, Planalto das Guianas e Planalto Brasileiro, na América do Sul. Então, esses aqui são os principais planaltos considerados antigos, que estão a leste do continente americano, na costa do Atlântico. Ainda dentro do relevo da América, nós temos, na porção central da América, encontram-se grandes planícies e depressões, como a planície central na América do Norte e as planícies e depressões da Amazônia, a planície do Pantanal e a depressão do Chaco na América do Sul. Então, em cada parte do continente americano tem um tipo de relevo. A oeste é um tipo, a leste é outro tipo e na porção central da América são outros tipos de relevo. Então, aqui nós temos o mapa que mostra as diversidades de relevo que tem na América. A ocupação do continente americano. Como se decorreu essa ocupação? Quando os exploradores europeus chegaram ao continente americano, passaram a colonizar os territórios que conquistaram dos habitantes originários. Quem eram os habitantes originários quando os exploradores europeus chegaram na América? Eram os astecas, no México, os quechuas e mapuches na América do Sul. Então, esses eram os habitantes originários que já estavam lá nesse território antes dos exploradores europeus chegar ao continente americano. Vamos entender agora cada grupo desse de habitantes, de onde eles eram, como eram as suas características. Os astecas foram uma civilização pré-colombiana. A capital dos astecas era a cidade de Tenochtitlan, conhecida por sua grandeza e localizada onde hoje fica a cidade do México, capital do México. Os astecas ficaram conhecidos por formar uma civilização com estilo de vida sofisticado. Então, aqui é um pouco sobre os astecas, que eram um dos habitantes originários que já estavam na América antes de ser colonizada pelos europeus. Os quichuas ou quechuas, por vezes também chamado de runacuna ou ingas, são uma designação aplicada aos povos indígenas andinos da América do Sul que falam a língua quichua. Então, os quichuas ou quechuas eram o quê? Eram povos indígenas. Mapuche. Mapuche também são um grupo de indígenas habitantes do centro-sul Chile, no sudoeste da Argentina, incluindo parte da atual Patagônia. Então, tanto os quichuas como os mapuches, eles eram povos indígenas. A costa leste da América foi a primeira a ser ocupada e explorada pelos colonizadores europeus. A ocupação do continente americano. A população estabelecida na costa oeste concentra-se em áreas de baixas altitudes, mas sujeitas a vulcões ativos e terremotos, já que estão localizadas na zona de choque de placas tectônicas.
As regiões de planície situadas no norte do continente assumiram grande importância econômica. No Canadá, por exemplo, há uma intensa concentração urbana e industrial. Então, nessas regiões da planície, elas foram as que tiveram uma grande importância econômica. Já na América do Sul, as principais planícies e depressões centrais são a planície amazônica e platina. Elas são pouco povoadas e nelas se destacam a pesca, o extrativismo e a pecuária. Então, na América do Sul, as principais depressões e planícies, que são pouco povoadas, é as planícies amazônica e platina. A hidrografia da América. Hidrografia, vocês sabem que tem a ver o quê? Com os rios. Então, muitos rios americanos nascem nas áreas montanhosas do oeste e desembocam no litoral atlântico. Os cursos dos rios do continente americano podem ser agrupados segundo o trecho da costa onde desembocam. Do Ártico, do Pacífico, do Golfo do México e do Atlântico. Então, os cursos desses rios, eles são agrupados nesses trechos, do Ártico, do Pacífico, do Golfo do México e do Atlântico. Podem-se observar também conjuntos de bacias hidrográficas cujos rios correm para o mesmo trecho da margem litorânea, que esse mesmo trecho pode ser um oceano ou um mar. Alguns dos principais cursos de água percorrem longos trechos do continente até sua foz, destacando-se o rio Amazonas, cuja nascente se localiza nos Andes, próximo à costa pacífica. Então, dentro desses rios lá de cursos de água, de bacias hidrográficas, se destaca o rio Amazonas. Na planície central dos Estados Unidos, há um sistema hidroviário englobando os rios Mississippi e Missouri. Esse sistema é muito importante para o transporte de mercadoria no país. Então, através dos rios Mississippi e Missouri, é que acontece o transporte de mercadoria no país, na planície central dos Estados Unidos. América, bacias hidrográficas. Então, nós temos um mapa aqui, ó. Muitos dos americanos nascem nas áreas montanhosas do oeste e deságua no litoral atlântico. Então, a maioria dos rios americanos nasce nessas áreas. Os cursos dos rios da América são agrupados em 4 vertentes, que foi o que a gente viu agora: do Ártico, do Pacífico, do Golfo do México e do Atlântico. As bacias hidrográficas das vertentes. Do Ártico, os rios ficam congelados quase o ano todo por causa do frio solar. Então, a bacia que passa por esse trecho do Ártico, esses rios ficam congelados devido ao frio. Do Golfo do México, nessa vertente se encontra a maior bacia hidrográfica da América do Norte. Do Pacífico, as bacias agrupam rios que nascem nas montanhas do oeste e deságuam no Pacífico, são os rios curtos de corredeiras. E a vertente do Atlântico, essa vertente caracteriza-se pelas grandes bacias hidrográficas. Então, se vocês for observarem aí, a única vertente que os rios ficam congelados devido ao frio é a vertente do Ártico, Então, aqui vocês observam no mapa as bacias hidrográficas da América. Então, essa daqui foi a nossa aula dessa semana, Eu espero que vocês tenham entendido com relação à área, à localização, à ocupação, o relevo e a hidrografia da América. Nas nossas próximas aulas a gente vai estar vendo outras características ainda do continente americano. Essa aula é a que vocês vão assistir, para você estar respondendo a atividade 6, que vai ser disponibilizada na plataforma. Eu espero que todos tenham entendido a aula. Tenham um bom dia e bons estudos.